Cadê a Belina? Onde está a dona Belina? A dona Belina não está? Ah. Vambora. Depois que ele sair, você já vem para cá. Nós temos a felicidade de mais uma vez termos a reunião do culto do Evangelho no lar, no Grupo Espírita Recanto da Prece, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Talvez os nossos companheiros distantes de Campo Grande, inclusive aqueles de Campo Grande que não se encontram presentes na reunião, poderão às vezes estranhar algum burburinho, alguma movimentação antes da entrada. Mas é assim mesmo. Todo trabalho no campo da edificação e que envolve internet, equipamentos técnicos, está tudo funcionando bem. Na hora de entrar no ar, começa a dar os problemas. A gente já sabe disso há muitos anos que é assim. Só que nós somos persistentes e perseverantes. Hoje a internet não queria entrar, estava tudo funcionando, parou, agora voltou. Então, quando esse diálogo inicial, essa informação inicial, é apenas para quando acontecer de demorar um pouquinho mais, não se preocupe, é a internet. Mas vamos ter algo muito bem colocado e definitivo aqui, muito em breve. Então é com muita satisfação e alegria que recebemos todos vocês aqui nesse encontro de paz, de amor, de estudos. E sem mais delongas, nós já vamos convidar o nosso companheiro Wagner Andreassi para fazer o preâmbulo da reunião. Seja bem-vindo, Wagner. Bom dia a todos. Com muita satisfação que nós estamos mais uma vez aqui presentes, rogando a espiritualidade superior que nos auxilie a sermos compreendidos da melhor forma possível. Tem uma passagem do nosso querido Haroldo Dutra Dias, em um dos seus inúmeros podcasts, que ele relembra também um acontecimento envolvendo Chico Xavier, que certa feita foi convidado a participar das comemorações de um aniversário de um centro espírita. E ele concordou na humildade peculiar que ele tem, solicitando que então não fizesse muito alarde da visita que ele faria ao centro para a coisa ficar mais tranquila. Foi exatamente o contrário que aconteceu. E quando ele lá chegou, existia uma multidão aguardando. E ele, na oportunidade que lhe foi dada de fazer uso da palavra, ele disse, mais ou menos assim, lógico que a retratação não pode ser perfeita.
Eu sei o que todos estão fazendo aqui. Todos estão aqui porque todos estão com saudades de Jesus. E eu acho que nós todos também estamos com saudades de Jesus constantemente. E por isso que a gente busca reuniões como esta aqui, que nos obrigam a refletir a respeito do que é a nossa vida, para que serve a nossa vida, e essa vida aonde nos levará. Enfim, aquilo que a doutrina espírita nos proporciona com muita tranquilidade. Porém, nós todos ainda temos que mudar muito, porque invariavelmente nós temos muita dificuldade em entender o que esse meigo Rabi da Galileia, Jesus, deixou e continua deixando para nós todos. Continua deixando para nós todos, porque nós temos à disposição, só de Chico Xavier, 460 livros, em números redondos. Fora os outros autores. Sem falar da espiritualidade que provém esses autores para que essa literatura chegue a nós. Nós temos muita dificuldade. Mas são acontecimentos como este, como o que acontece normalmente aos sábados aqui, e que graças à espiritualidade maior está sendo possível divulgar para todos os interessados em qualquer lugar do nosso planeta, encarnados e desencarnados, aquilo que nós buscamos, nós todos buscamos. E é nesse sentido que eu vou também, até por me faltar mais entendimento ainda, maior conteúdo para poder discorrer sobre essa doutrina maravilhosa, consoladora, que eu vou aproveitar do que Emmanuel nos dá, sempre deu e continuará dando através da psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 109. Porque, na verdade, eu entendo, né? Busquei, pesquisei algo que coubesse bem para nós. E como a gente continua buscando o Cristo, né? A lição trata bem disso. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Jesus. A passagem é de Lucas, capítulo 11, versículo 10. E o comentário de Emmanuel. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má-fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores que se nutrem, que nada encontram, efetivamente,
além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha. E acharemos sempre o que procuramos. Acho que está claro, né, que nós devemos cuidar muito do que nós estamos buscando. E é com esse raciocínio que a gente encerra essa primeira fase. Obrigado. Deus de misericórdia infinita, estamos iniciando esta manhã de estudos, de reflexões, de agradecimentos por tudo quanto temos recebido da vossa misericórdia infinita. Pequeninos somos ainda para entender a grandiosidade do vosso reino, do vosso amor, da vossa misericórdia infinita. Mas procuramos ter em nossos corações a humildade suficiente para entendermos o que estamos aqui fazendo na Terra, por que aqui estamos reencarnados, o que nos aguarda o futuro. Estamos procurando entender também de onde viemos e para onde vamos. Misericordioso Pai, agradecemos por tudo quanto temos recebido por acréscimo de vossa misericórdia. O lar que temos, a família, os parentes de um modo geral, os amigos, o círculo de trabalho, todas as condições, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, as obras básicas da doutrina espírita e as demais que vêm complementar os vossos ensinamentos através da terceira revelação. Só temos a agradecer, Senhor, e que as vossas bênçãos encontrem ressonância em todos os corações, vibrem em todos os lares, estejam como uma chama viva de amor, de paz, de concórdia, para que a humanidade inteira, Senhor, se volte para a vossa infinita bondade e que haja, Jesus, entendimento entre os povos, que haja, Senhor, conforto e paz aos corações aflitos, às crianças sem lar, aos velhinhos sem abrigo. Enfim, Jesus, a humanidade inteira, que as vossas bênçãos possam estar presentes agora e sempre, e que assim seja.
Bom dia a todos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. O item 18. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo o que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. E é nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é útil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por um instante, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos: se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas carentes para lhes aliviar o peso? Suas correntes para lhe aliviar o peso. Quando alguém está atacado de um mal incurável, por que não oferece nenhuma esperança de cura? É preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai entre os condenados. Pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo talvez, um pai, uma mãe ou um filho. E porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça, lhe recusareis um copo de água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhes daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não. Isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca, em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos.
Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter a adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que, então, terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem suporta sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve, ele envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei. Lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhes inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei. Nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade.
Bom dia. Nós vamos ler um trecho do livro Vivendo o Evangelho a respeito dessa lição. É um livro, no que nós vamos ler, foi escrito por André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho. Ora por eles, tanto quanto te compadeces dos infelizes que sofrem no corpo provações dolorosas, entendendo-lhes a ajuda possível, lembra-te também dos que já abandonaram o veículo físico, ofertando-lhes a caridade da prece, especialmente aqueles mortos que ainda não trilharam o caminho do equilíbrio. Os mortos de orgulho, que se comprazem na dominação. Os mortos de inveja, que destroem a paz dos outros. Os mortos do egoísmo, que desconhecem o próximo. Os mortos da vaidade, que só enxergam a si mesmos. Os mortos da desilusão, que não encontram o céu prometido. Os mortos de ciúme, que tiranizam os próprios afetos. Os mortos de revolta, que agridem as leis divinas. Os mortos de vergonha, que lamentam os enganos. Os mortos de paixão, que se agarram a sentimentos inferiores. Os mortos de ódio, que alimentam a vingança. Em tuas horas de recolhimento, ora por eles com fé e compaixão, na certeza de que largaram o corpo físico no silêncio do túmulo e agora, embora permaneçam vivos no mundo espiritual, ainda estão mortos para a realidade do bem. Bom dia a todos também. Convidada ou chamada para o comentário, me perguntei o que falar sobre a prece. Coisa difícil, porque a prece já está conosco no dia a dia, né? Faz parte de nós. Nós aprendemos desde pequenininhos, né? Ou unindo as mãos, ou fechando nossos olhos para buscar a Jesus, né? Para pedir, para agradecer. Fazemos a prece ao acordar, ao dormir, a qualquer momento. Então, não fazer a prece ou duvidar da eficácia da prece, assim, é como se você morasse com alguém e não lhe dirigisse a palavra. Então, falando em prece também, gostaria de relembrar uma história que o Chico contou numa entrevista que ele deu no programa da Hebe, já há muito tempo atrás, acho que foi em 1985. E ele contou a história da Valéria. Ele, lá em Pedro Leopoldo ainda, eles faziam já o trabalho de distribuição de alimentos e disse que uma senhora o convidou para ir à casa dela para visitar a irmã, que estava muito doente. Ele falou até a doença, não me lembro agora. Não andava, já estava na cama, não falava, praticamente imóvel. E o Chico, com as pessoas que o acompanhavam, começou a visitá-lo. Todos os sábados eles iam então à casa da Valéria e ele fazia as orações. Levava, né, bala, alguma coisinha, um bolo, mas iam fazer a oração pela Valéria. E a Valéria, naquela dificuldade, o Chico falava: Valéria, fala Jesus, fala Jesus, Valéria. E ela não conseguia, se esforçava, né? Emitia algum som, mas não conseguia. E isso durou assim uns 6 anos. Depois desse período, certa vez eles chegaram à casa da Valéria, ela estava muito doente, uma pneumonia, enfim, já estava medicada e tratada, mas o Chico, muito preocupado, passou aí todo dia na casa da Valéria. Ele falava: Valéria, lembra de Jesus, ele andou pela terra, ele curou tantas pessoas, se imagina andando com ele, ele pode aliviar as suas dores, o seu sofrimento. E aí diz que nesse dia a Valéria conseguiu, né, com muito esforço, diz que falou: Josuso. E ele ficou assim muito feliz, enfim, conseguiu. Depois de um certo tempo desencarnou e ele mudou para Uberaba, continuou o trabalho e ele, depois de um certo tempo, falou, eu também não me lembro, teve um infarto. Aí o médico deixou ele em casa, não foi para o hospital, mas ficou em repouso em casa. Eram 20 dias de repouso absoluto, ninguém podia entrar no quarto dele, a não ser a dona Dinorá, que era a senhora que cuidava dele.
E ele ficava, falou assim, eu não podia sair, eu fiz o repouso, mas eu recebia meus amigos desencarnados, né, de Uberaba, de Pedro Leopoldo, e eu conversava alto com eles. Então, até avisei a dona Dinorá para não estranhar que eu estava conversando com alguém, recebendo minhas visitas. E disse que certa vez chegou numa tarde uma moça muito bonita, morena, e ele convidou para sentar, já tinha até uma cadeira ao lado da cama, e ela falava, Chico, eu gosto tanto de você, você não lembra de mim? Ele, não, eu não lembro de você. Já estou com idade, né? Tenho essa dificuldade. Ele falou que está engraçado, minha memória já está estragada. Não lembrava da pessoa. Eu falei, não, mas fala seu nome, eu vou me lembrar. Mas não fala o nome assim, Maria, Elisa, porque eu conheço tantas pessoas. Fala o seu nome de família que eu vou lembrar com certeza. Aí ela falou, não, eu não vou falar meu nome, mas eu vou falar um nome que quando eu falar você vai lembrar de mim. Aí eu falei, então diga esse nome. E ela falou, Josuso. E ele, Valéria, que alegria, foi aquela alegria do reencontro. E ela falou, Chico, eu vim te agradecer pelas tardes de oração que você fazia por mim e para te trazer a força de Jesus. Aí passou a mão no peito dele, contou que melhorou, enfim. E aí, lembrando dessa história também com relação à prece, pelo fato dele ter ido tantos anos, né, fazer oração, porque era a única coisa que podia ser feito por ela naquele momento, de falar que geralmente a prece, para mim ficou que a prece é uma busca por Jesus. Você busca Jesus quando você faz a sua prece, mas também quando você faz a prece por alguém, é um pedido que você faz para levar Jesus até esse alguém, um convite, né? Você faz um pedido a Jesus para ele ir até essa pessoa. E feliz, né, de quem pode ter esse encontro com Jesus na oração, e feliz daquele que é beneficiado, que pode tem a possibilidade de receber a visita de Jesus. Então, era isso que eu gostaria de falar sobre a prece. Obrigada. Bom dia. A gente continua tentando aprender um pouco das luzes da doutrina espírita. Eu fiz algumas leituras sobre prece, fui em Missionários da Luz, Mecanismo da Mediunidade, e André Luiz tem uma capacidade, né, de transmitir para nós o conhecimento que é algo realmente fantástico. A gente tenta falar, a gente fala 1 hora, não consegue falar o que ele fala numa frase, né? Então eu peguei aqui para a gente refletir, falando sobre a prece. Então ele inicia num trechinho dizendo o seguinte: a prece é vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Falou muita coisa, né? Mas vai no mecanismo da mediunidade. Somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. Continua. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar. Olha que figura linda. A uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Eu, quando li isso, fiquei parado, tentando absorver o que esse Espírito querendo dizer para a gente, né? Que essa prece. Quando eu digo para mim mesmo que a gente tem alguma vaga noção do que são essas realidades, do que é a verdade, né? Do que é esse encontro com Deus, do que é
o que é prece. Eu falo de verdade, do fundo do coração, realmente a gente está iniciando o entendimento sobre isso. Então, olha só essa figura, né? É comparado a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Então a prece, ela nos remete para caminhos de Deus, né? Caminhos de espiritualidade. E é muito particular isso. Cada um tem o seu encontro, porque a prece é um encontro com Deus. É de ir em encontro ao Pai. Tem uma outra oração de Alta de Souza, que eu sempre vi o Haroldo falar também esses dias, declamar a poesia. Eu vou ler porque tem tudo a ver com isso. Olha só. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Alta de Souza. Deus responde em ti mesmo ante a prece. Então a gente vê o valor, o potencial da prece, e aí a gente volta ao tema. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. E aí eu fico tentando entender o valor de uma prece. Vamos imaginar uma pessoa que tem muita sede, precisa de água, muita sede. E você chega com um copo d'água. Ou uma pessoa que tem muita fome, e você chega com um prato de comida. A prece é isso. Então ela vai te saciar naquele momento, vai te dar forças para recobrar, para recomeçar, para pensar. Ela é o alívio, né, daquele momento. E a lição é toda para mim, não é para vocês, né? É para mim. Essa lição, eu agradeço ao Carlos a oportunidade desse momento, porque eu estava pensando justamente como eu faço pouca prece aos meus irmãos que estão sedentos de energia, de poder, de força, de luz, de alimento espiritual. Como eu faço pouca prece? Quanto potencial eu tenho de poder servir a vida aos semelhantes, né? E quanto pouco eu tenho feito no campo da prece. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Essa lição foi para mim. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia da independência ou morte, e para o espírito não há morte. E pedi obtereis, depois das palavras poéticas sobre a prece, que essa poesia, como se diz, cale em nossos corações, para que possamos entrar em sintonia com o alto, porque a prece
é um grito, é um pedido, é um clamor. E Deus é tão bom que Ele destina mensageiros, pessoas, para ouvir nossas preces, esses espíritos desencarnados. Eles são encarregados. Mas para que nossas preces possam ser atendidas, tem que ter os requisitos. E já foi dito, tem que ter humildade, tem que ser de coração, de sentimento, não pode ter arrogância. Se assemelha mais ou menos, para aqueles que atuam no direito, a um pedido, uma petição inicial. Tem que ser objetiva, clara, simples, sem floreios e direto ao assunto, para que possa ter uma resposta imediata. Não tem que ficar com prolegômenos, não. Vamos ao que interessa. Então nós vimos aqui da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. De início, uns falam, para que rezar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Porque os que já morreram, se eles fizeram bem, já são salvos. Se não, já estão condenados às penas eternas. Para quê? O destino já está selado, para que fazer prece, orar? E outros dizem assim, a lei divina é imutável. Se eles infringiram os decretos divinos, tem que responder pelo fato, pela pena. Então, foi dito aqui que não é assim que ocorre. Deus é soberanamente justo e bom. Está logo no início do livro dos Espíritos, dos atributos de Deus. Soberanamente justo e bom. Então não há essa pena eterna, essa depende enquanto a gente persiste na imperfeição, persiste no caminho errado. Na hora que nós tomamos rumo, nos arrependemos e procuramos reparar, porque não basta bater no peito, tem que fazer algo. Se alguém repara dano, até mesmo na lei civil, causador da outra, tem que reparar os danos, até os danos morais. Não é só o dano ali que ocasionou a propriedade, não, os danos morais. Se as leis humanas, elas têm esse senso de justiça, que dirá da lei divina? Que nós, às vezes, pegamos assim um pouco dela, pelo contato com os espíritos, essas luzes. É como se dissesse, se vai ser condenado, não tem ajuda. Então, no próprio Evangelho, quando Jesus foi condenado, subiu o Monte Calvário com a cruz dele, Cirineu não poderia tê-lo ajudado. E ele o ajudou. Uma pessoa que viu uma vez uma história que vai à guilhotina, que diz que a guilhotina foi uma forma de matar para não ter tanto sofrimento. Morrer rápido. Foi uma invenção do francês. Mas como ia dizendo, às vezes a gente divaga, por isso que eu gosto de fazer uma sequência lógica, para não perder, porque o pensamento voa e a gente pega um caminho assim e se envereda por ele, é duro dar uma marcha ré. Por isso que eu costumo riscar meus livros, não pego daqui, risco meu livro, porque mesmo riscando, a gente perde a senda. Hoje mesmo, o conhecedor desse caminho aqui, venho para o centro todo dia, quando eu saí, na Maracaju, com a 13 me jogaram para a esquerda, não podia ir para frente, o trânsito pedido. Fui lá no rumo daquele setor, lá em cima, atravessei Fernando Corrêa da Costa, falei, é para ali que eu quero ir, que é isso, meu Deus? Eu sei o caminho, estou desviando, vou chegar atrasado, já vou, até o Carlos vai dizer, eu telefonei, ele não se lembra, está idoso mesmo, está esquecendo das obrigações, mas consegui achar o destino. Então a prece é essa luz, como disse, que nos encaminha para o bem. Nós temos noção do rumo, às vezes ficamos perdidos, mas a lei de Deus, voltando à lei, é previdente e sábia. E nós só recebemos essa punição, o sofrimento,
pela infração às leis de Deus, porque nós, depende de nossa vontade. Nós não somos injustiçados, não. E a gravidade da pena, como diz, ela é proporcional à falta. E também está condicionada. Se a lei humana, como diz, tem agravantes e atenuantes, porque a lei divina, que a pessoa se arrepende, se emenda, recebe as preces e toma coragem, ânimo, para poder enfrentar a vida, continuar a vida do outro plano. E falando em prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, minha mulher disse, sempre fala espíritos sofredores, mas na prece eu falo espíritos sofredores, e o sofrimento não é só para os desencarnados, nós sabemos, os encarnados sofrem também, e só em partir para outro plano não quer dizer que nós estejamos isentos dos sofrimentos. Esses sofrimentos nos acompanham, porque a natureza não dá salto, do jeito que partimos para lá, é lá que chegamos. E chegamos ainda com outra característica. Nós somos desnudados lá pelo perispírito. Não adianta, eu fiz o bem, fez coisa nenhuma. Mostra logo, está estampado. É igual um paciente que chega no médico com uma doença crônica e ele fica negando, não. Já escutei. O exame está constatado aí, não adianta. E para que possamos receber, vamos dizer, esse arrependimento, cair em si esse exame da nossa consciência. Eu fez menção aqui do céu e inferno, da justiça divina, aquele do Pascal Lavic, que foi em Lavre, lá no norte da França. Eu olhei no mapa para ter uma noção mais ou menos, porque eu gosto de sempre me situar. Porque o roceiro que mexe no mapa, ele tem que saber onde é que está para chegar no destino. Senão ele não se localiza. Então em Havre, lá no norte, no Mar Frio, que chega ali lá da Inglaterra, lá em Havre, tinha um pescador, Pascal Lavic, e em uma tempestade, eu até usando a internet não, o computador, eu não tinha minha maquinazinha de dar tapa nela para fazer isso aqui, na ficha, os antigos. Então eu fiz, falei, mas como é que eu faço para aproveitar minhas fichas? Colei. Então aqui está a história para não pegar um outro livro. Porque se eu pudesse trazer aquele livro, codificação de todas as obras de Chico Xavier, eu viria aqui parecendo um pastor com aquela Bíblia grande. O senhor já leu uma tradução, que é isso, aí iria até assombrar. Eu também assombro, já que a lição prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, vamos dar o exemplo que está na justiça divina. Então esse espírito se comunicou em 9 de agosto de 63. E ele começou dizendo, creio na bondade de Deus, que consentirá tomar em misericórdia meu pobre espírito. Eu sofri muito e meu corpo pereceu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado a meu corpo. E por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Muito tempo. Deus, ele ia continuar e a comunicação do médium quebrou, mas no outro dia continuou. Deus quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirasse do estado de perturbação e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Ele estava pregado ao corpo, e pregado ao corpo espedaçado. Nós vamos ver aqui, tronco, cabeça, tinha espedaçado, estava separado. E só o identificaram porque pelo sapato, que estava nos pés ainda, que a viúva conheceu pelos sapatos. Então ele diz, esperaram-me muito tempo e puderam reencontrar o meu corpo. No presente repouso, meu espírito desligado, com pena, vê as faltas cometidas, prova consumada. Deus julga com justiça e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Então veja esse espírito lá, fique reconhecendo isso. Não poder desligar-me de meu corpo era, para mim, uma terrível prova. Ele queria separar e continuar, mas estava amarrado. Por isso tenho necessidade de vossas preces, pedindo lá fique. De vós que entraste na crença que salva, ele fazendo menção ao espiritismo.
de vós que podeis pedir a Deus justo por mim. Eu me arrependo e espero que consintam em me perdoar. Foi no dia 6 de agosto de 63 que o meu corpo foi reencontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Veja como é que ele insiste em pedir para a prece. Necessidade pelos espíritos sofredores, pelos mortos. Aí o jornal da cidade de Havre, mais ou menos 100 e tantos quilômetros do lugar que ele tinha morrido, também no norte da França, publicou no dia 11 de agosto de 63 a seguinte notícia, sobre o fato dele, que o médico que o atendeu, não sabia que era Lafique, nem tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar do nome. Aí o jornal anuncia. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado entre Breville e La Hève. A cabeça, os braços e os bustos estavam retirados. Todavia, a sua identidade pôde ser constatada pelo sapato ainda junto aos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo do pescador Lafique, que pereceu em 11 de dezembro no barco L'Alert, arrebatado diante de Trousville, por um golpe do mar. Lafique tinha 49 anos e era nascido em Calais. Então, como disse, foi a viúva. Então, em outubro de 63, foi dada uma nova comunicação dele. E aqui a gente torna a ver como é que ele suplica pela prece, como é que ele pede aos encarnados que orem por ele, os parentes. Eu bem que sou Pascal Lafique, e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer meu bem, porque a prova que sofri foi terrível. A separação do meu espírito do meu corpo não se fez senão quando reconheci as minhas faltas. Tem que se arrepender. Depois não se desligara dele inteiramente, seguia sobre o mar que o engolia. E ele viajou muito, onde ele sofreu naufrágio, foram achar quase 200 quilômetros no mar, quase um ano depois. Orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a Ele para que me dê repouso. Orai, isso vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Não faça igual ocorreu comigo. Procure ser emendado sua sorte enquanto vivos, porque senão depois a gente carrega. Está dando essa lição para nós, sendo magnânimo. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus me tome em piedade. Então nós estamos vendo aqui que a oração realmente é, como disse, essa energia que atinge o Criador. E eu diria até usando uma figura de linguagem assim um tanto mais ínfima, mas como se o universo fosse essa teia de aranha, viu o Criador lá no centro, nós triscássemos nessa teia de aranha, numa pontinha lá longe, Deus lá com seus espíritos, eles sentem, desde que nossa prece seja com humildade, com perdão, e nossas preces serão atendidas. Não no sentido de perdoar e já nos dar uma reencarnação, mas essa prece faz com que tenhamos força, vontade e coragem para enfrentar. É igual aquela história da mosca, que já contei uma vez, do Marco Nardelli, da mosca, que ela caiu num copo d'água, num copo de leite, quer dizer, e eram duas moscas. Uma nadou forte, resistente, nova, não tinha deficiência física ainda, atingiu a beirada do copo, da xícara lá de louça, para ficar difícil. Atingiu, mas chegou, escorregava, não subia, desanimou e morreu, foi para o fundo. E a outra, que caiu junto também nesse leite, nadou, e não parava, e nadava, e naquele movimento, o leite foi coagulando, umas bolinhas, e ela conseguiu subir numa daquelas, já uma coalhada ali, subiu, teve apoio, limpou as asinhas e voou. Salvou-se, em razão da persistência da força. Mas essa mosca ficou muito sabida, orgulhosa, saiu não morreu, depois caiu num copo d'água e nadava, nada. Mas uma outra mosca passou, olha,
Tá vendo esse canudinho lá no fundo, no canto do copo, lá na beira? Vai pro canudinho, sobe pelo canudinho. Era uma prece de uma mosca de fora por ela. Ela, ó, fez ouvidos moucos. Que é isso? Eu sei me virar. Vaidosa, orgulhosa. Não ouviu atenção, achou que estivesse no leite ainda, nadou e morreu. Então vejam como é que a prece, ela se comunica entre os dois planos. Ela se comunica entre os dois planos. E essas faltas que nós temos, a maior parte decorre de nós mesmos, é de nossa vontade, do nosso exercício do livre-arbítrio. Por isso que nós devemos ficar atentos. Eu vou só contar uma história que ocorreu comigo esse dia. Eu dei um grito, e o homem não costuma gritar, mas eu dei um grito. Eu falei, o que é que foi? Minha mulher perguntou. Eu falei, não foi nada não. Na minha caixa de medicamento, o médico passou para mim um glucoformin, dentro de um plástico, assim, um material. E eu, para não botar na gaveta, eu cortei em triângulo, defendendo o remédio e botei na caixa. Quando eu levei, aqui, era parecendo uma agulha. Aquele entrou bem debaixo da unha, eu dei um grito, o sangue jorrou. Oh, eita dor! Então nós é que somos responsáveis pelas nossas dores. Somos nós. Nossa incúria. Nossa incúria. Então vamos aprender a lição que é destinada a nós, desse contato com o mundo espiritual, porque os espíritos, como diz lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, eles interferem em nossas vidas, eles nos assopram, nos amostram. Eu recebi até um sopro na hora que eu fiquei no engarrafamento. Eu pensei, por que eu não dou uma ré e saio por lá? Não teria ido longe, mas teimoso. Fui na corrente do tráfego. Então nós somos sempre alertados. Aprendamos a ficar alertas e também a rezar, fazer prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, porque é dando que se recebe. Muito obrigado. Bom dia a todos. A lição de hoje é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece, nós sabemos que ela pode se fazer de três maneiras: louvar, agradecer e pedir. Louvar é quando a gente enaltece a criação divina, quando a gente aceita Deus como causa primária de todas as coisas e aceita os seus desígnios. Não blasfema, achando que Deus é culpado pelos nossos sofrimentos, como foi falado anteriormente pelo nosso companheiro, nós mesmos, né, que somos responsáveis pelas nossas ações. Agradecer é ficar grato pela graça recebida no momento de dificuldade que tivemos, que oramos com fervor e obtemos. É que geralmente nós buscamos Deus no momento de sofrimento. Após passar a dificuldade, a gente já esquece de Deus. A gente se apega às coisas, né, aos nossos prazeres do dia a dia, e a gente esquece de agradecer a Deus aquele momento que a gente está com saúde, que a gente está bem emocionalmente, a gente esquece. Então é importante lembrar também nesse momento de alegria, né, agradecer. E o pedir, nós podemos pedir para nós ou para outra pessoa. Quando nós pedimos para nós fazemos isso com uma certa intensidade, porque nós que sofremos realmente a nossa dor moral ou material, a gente, né, consegue pedir com bastante intensidade. É mais difícil quando a gente tem que pedir pelo outro, né? E a lição de hoje fala sobre isso, né? Pedir pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Ou seja, nós vamos pedir para outra pessoa que não por nós. E orar pelos mortos, a gente tem que ter muita consciência também
em que condição está esse desencarnado. Não porque a gente... É pelo seguinte, será que ele está desencarnando naquele momento? A pessoa está desencarnando naquele momento? Será que eu vou fazer uma prece para uma pessoa que já está no plano espiritual há muito tempo? Ou a gente vai fazer uma prece para alguém que vai encarnar? Repara que cada um é um momento diferente, né? Nós sabemos pela literatura espírita que o momento de desencarne é um momento muito conturbado para a maioria dos espíritos, com raras exceções, né? Sabemos que o espírito fica perturbado por tempo, às vezes por dias, alguns por meses e até por anos, para completar realmente o desenlace. Ontem eu estava ouvindo sobre Bezerra de Menezes, que ele, após o seu desencarne, depois de mais ou menos umas 30 horas, ele já estava comunicando serenamente com seus companheiros. Repare aí a condição de Bezerra de Menezes, né? Já na Federação Espírita Brasileira, falando para os seus companheiros: ó, eu estou aqui, eu vou continuar com vocês. Tamanha lucidez, né? E a condição espiritual que todos conhecemos do Dr. Bezerra de Menezes. Então, aquele que acabou desencarnado, de um modo geral, ele está confuso, meio atordoado, como diz o Livro dos Espíritos. É como se, aliás, como diz o Evangelho, é como se você estivesse dormindo e alguém acordasse você abruptamente. A gente fica meio perdido, né? Demora para você realmente ter consciência do seu estado. Então, nesse momento, é importante a gente ter uma prece. Então, quando a gente vai realmente a um velório, todo mundo sabe que o velório é um lugar que muita gente faz coisas que normalmente não faria, né? A gente conta piada, dá risada, né? Não que seja contra, às vezes, você, né, ter uma alegria, mas a gente muitas vezes esquece da condição daquele desencarnado, que muitas vezes ele está ali, acompanhando, né? É só ler a obra Voltei, do irmão Jacó, para ver como ele acompanhou ali todo, né, o enterro. Ele se acercava das pessoas que estavam conversando, o que eles estavam falando, muitos sentindo, né, a sua ida, outros assim: olha, ainda bem que ele foi, porque eu estava devendo para ele, não preciso pagar mais, né? Então o espírito, quando ele está ali, ele ouve. Então a prece é importante nesse momento, pedindo a ele, pedindo aos espíritos protetores que o amparem naquela hora, que ele tenha tranquilidade, que o seu desenlace seja da maneira mais natural possível, que ele possa ser amparado, que ele possa ser encaminhado a uma colônia onde ele possa se recuperar. Então, nesse momento, a nossa prece é muito importante, não é? Mas, quando o espírito sofredor, ou melhor, aquele que está desencarnando, que está conturbado, etc., que a gente conhece, como eu disse, a gente tem uma relação afetiva. Também não é difícil fazer, tá? Mas pedir para um espírito que nós não conhecemos, não sabemos o que ele fez, não sabemos por que ele está sofrendo, já é mais difícil, não tem uma relação afetiva com ele, né? E aí nós lembramos da máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente poderia dizer: o que nós gostaríamos que acontecesse se a gente estivesse numa zona de sofrimento? Como diz o Wagner hoje aqui, com sede, com fome, no escuro total, ouvindo gritos ensurdecedores o tempo todo, numa zona de sofrimento. O que a gente gostaria que acontecesse? A gente gostaria que alguém tirasse a gente daquele lugar, né? A gente gostaria que alguém cuidasse de nós, que aliviasse as nossas dores. Esse seria o nosso desejo naquele momento, né? É aí que entra realmente a prece pelos espíritos sofredores. Pedir intensamente com o nosso pensamento e o nosso coração, para que a nossa prece atinja realmente aqueles espíritos que estão numa situação difícil, que seja um bálsamo naquele rio de sofrimento que ele está. Se o espírito é endurecido, rebelde,
que a nossa prece chegue a Ele, né, e consiga devagar despertar nele o arrependimento da condição que ele está, porque muitas vezes o espírito, naquele estado, ele não tem consciência muito, ele não consegue se concentrar, ele não consegue orar. Se ele não consegue orar, ele fica dependendo da prece de outros, de outras pessoas. Então você imagina ali uma escuridão e um facho de luz que chega naquele momento para aquele irmão nosso, que pode realmente naquele momento auxiliar, né, ao seu despertamento, a ter um grau de consciência, e aí sim ele poder orar, para ele poder sair daquele lugar, como nós muito bem vimos na obra Nosso Lar, que aconteceu com André Luiz, né? Então, meus irmãos, orar pelos espíritos sofredores é muito importante, né? Aliás, pode abreviar o sofrimento dele que está lá, mas vai exigir de nós alguma coisa que é muito comum nos espíritos superiores, que é o amor incondicional. Ou seja, a gente fazer o bem a quem quer que seja, sem esperar reconhecimento, gratidão ou recompensa. Fazer por amor, como Deus faz com a sua criação, quando através do seu sol ele ilumina todos, justos e injustos, pobres, ricos e de qualquer religião. Eu lembrei agora de Chico Xavier. Imagina se o Chico, ali em Uberaba, aquela fila de pessoas para ser atendidas, se ele perguntasse: você é espírita? Não? Então vai para lá. Ah, você é evangélico? Ah, você é católico? Vá buscar a sua igreja. Jamais o Chico perguntou. Como Jesus também, quando curou os doentes, que religião que era? De onde que era? Isso é o amor incondicional. Mas se nós não temos ainda isso, quer dizer, então eu não posso orar, né, pelos mortos, porque eu não tenho no meu coração ainda esse amor incondicional. Mas aí nós sabemos que, como um atleta, para ele adquirir uma boa performance física e equilíbrio, ele tem que exercitar. Ele exercita muito, pratica muito. Então é o que nós devemos fazer, né? Procurando enxergar esse nosso semelhante, ou esse espírito que está nessa condição, como um irmão que gostamos muito. Gostamos muito dele, né? Procurando pensar nesse nosso irmão com toda a dedicação, toda a paciência, toda a tolerância. E com o tempo, isso vai se tornar um hábito. Isso vai se tornar um hábito. E aí sim, nós vamos conseguir uma felicidade plena, com a nossa consciência tranquila, por sermos úteis aqui nesse planeta, na caminhada evolutiva com os nossos irmãos. Muito obrigado. Bom dia. O tempo está curto. Prece pelos mortos, prece pelos espíritos sofredores. Como nós estamos numa assembleia espírita, sabemos que a morte se refere à morte do corpo, que o espírito é eterno e prossegue no plano espiritual. Mas em toda reunião espírita, muitos irmãos desencarnados são trazidos e nem todos têm esse entendimento. Então, penso eu que hoje aqui nessa assembleia esteja repleto de irmãos nossos que foram trazidos para poder absorver um pouco desse entendimento.
como em todas as reuniões espíritas, e receberem as bênçãos dessa energia que aqui é ministrada pelos dirigentes desse trabalho, coordenados por Dr. Eurípides Barçanufo. A gente vê na literatura espírita informações importantes relativas a esse intercâmbio, a esse contato com os nossos irmãos desencarnados. Hoje nós estamos aqui na condição de encarnados. Amanhã estaremos no plano espiritual e pode ser que lá nós estejamos carentes de prece. Como os nossos companheiros já comentaram, a importância da prece, porque ela estimula a coragem, estimula a esperança de dias melhores. Muitos de nós desencarnamos em desequilíbrio, por termos cometido alguns desatinos aqui na Terra, por termos praticado alguns vícios, às vezes alguns crimes, perante os homens e perante Deus, e ao chegarmos no plano espiritual, nos deparamos com a nossa consciência e vem aquela necessidade de ter um contato, de ter um perdão, vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de remorso, e a gente fica em busca desse perdão, desse reconhecimento daqueles que nós tenhamos prejudicado, das pessoas que fazem parte da comunidade onde convivemos. E uma oração sentida, como foi comentado aqui, toca essas pessoas. O Dr. Odilon Fernandes, um estudioso da mediunidade, que trabalha intensamente no plano espiritual, ele narra que, em certas circunstâncias, o espírito desencarnado, ele se aproxima daquela que o prejudicou, ou que ele tenha prejudicado, e que existe ali um sentimento de ódio, não para se vingar às vezes, mas para poder ter aquele contato, porque às vezes aquela é a única pessoa que está sintonizada com ele, mesmo que seja pelo sentimento de ódio, e ele sente aquela necessidade de ter um contato com alguém aqui no campo material. E através da prece, nós podemos direcionar para esses irmãos uma energia que vai acalmá-los, acerená-los, auxiliá-los a elevar a sua vibração. Quando André Luiz desencarnou, ele estava em desequilíbrio, isso está narrado lá no livro Nosso Lar, e ele passou 8 anos no umbral, ouvindo as pessoas chamando ele de suicida e de outras coisas, e ele não entendia. Mas ele nunca teve essa preocupação com a oração. Mas a mãe dele orava por ele diariamente. E na Terra, 15 pessoas oravam por ele diariamente. Lá no livro narra de 6 mil pessoas que ele atendeu de graça aqui, como médico, 15 oravam por ele diariamente. E essas orações o auxiliaram a um dia ser estimulado a orar. E quando ele orou, ele vê ao lado dele o Clarencio, um espírito bondoso, que ele fala: ô velhinho, achando que era Deus, por que você não apareceu antes? Ele falou: ué, eu sempre estive ao teu lado, você é que não me enxergava. E a prece, esse conjunto de vibração que ele recebia, que o estimulou a sair daquela situação e orar, fez com que ele percebesse ali Clarencio e a partir dali fosse levado e conduzido no caminho de redenção. Nas narrativas dos livros de André Luiz, a gente vê cenários de espíritos sofredores, vários. Espíritos que foram criminosos, que suicidaram, cristãos falidos, médiuns falidos, que estão lá, cada um com a sua dificuldade e às vezes carentes dessa vibração amorosa que nós podemos transmitir para eles.
E essa mensagem vem nos alertar para isso, para que a gente esteja atento, porque muitos são os que necessitam, não só aqui no plano material, mas muitos no plano espiritual. E nós, com esse entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, temos esse compromisso de nos unirmos, de gerarmos essa vibração amorosa, para que os espíritos trabalhadores do bem manipulem essa energia em favor desses nossos irmãos, que às vezes pode até ser um ente querido e a gente não imagina que ele esteja em sofrimento. Pode ser um trabalhador espírita, um trabalhador de outras religiões, que a gente acha que já está em condição mais evoluída e às vezes não está. E a nossa prece pode tocar o seu coração e o auxiliar nessa trajetória de redenção. Então, resumindo, o tempo está escasso, a gente tem esse conhecimento, tem essa oportunidade, vamos nos unir para auxiliar. Tem uma história do Sebastião Carmelita, que vem a uma reunião mediúnica, uma reunião de intercâmbio mediúnico numa casa espírita, traz um irmão que, através de uma médium, o tempo em que ele permanece ali ligado à médium, ele apenas urra, grita com aquela força, aquela veemência, e depois ele vem explicar o que estava acontecendo. Era um irmão que tinha passado por uma vida de desequilíbrio na Terra, chegou ao plano espiritual em desequilíbrio, e apesar das preces, das orações, ele ainda estava ali sem conseguir ter essa visão da vida espiritual, esse entendimento. E aí ele é trazido numa reunião, e ali ele tem um contato, e consegue, através desse contato, se acalmar. Aí se acalma, os espíritos fazem ele adormecer para ele se preparar para o reencarne. E aí, em reencarnando, ele vai passar por experiências que vão auxiliá-lo na sua trajetória evolutiva. A grande bênção, talvez a maior bênção da reencarnação, é o esquecimento do passado. Quando nós desencarnamos, se descortina o véu e nós conseguimos ver coisas que fizemos em vidas anteriores. Segundo André Luiz, para a maioria de nós, limitada a 2 encarnações, porque nós não suportaríamos ver o que nós fizemos mais para trás. Mas essas 2 encarnações proporcionam em nós um sentimento de arrependimento muito forte e às vezes um desequilíbrio. E quando reencarnamos, esquecemos. Não lembramos o que fizemos e temos aqui uma oportunidade de interagirmos, talvez com pessoas que nós tenhamos prejudicado, e caminharmos na direção do amor. Então, nessa trajetória, a prece é muito importante, porque o momento de preparação para o reencarne é um momento de uma certa dificuldade, de medo, de falir de novo. E a oração encoraja, estimula. As pessoas que estão no plano espiritual recebem aquela vibração, se sentem mais corajosas, mais esperançadas para poderem encarar e superar. Para quem fala, mas como eu vou orar? Eu não sei nem fazer prece. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no item 4, prece por aqueles que não estão mais na terra. E ali tem prece por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem preces, por um inimigo morto, por um criminoso, por um suicida, por espíritos arrependidos, pelos espíritos endurecidos. Nós temos conhecimento, temos ferramentas na mão, então que nós possamos nos unir para orar. Quando eu cheguei aqui, cumprimentei a professora Cândida e ela me disse assim, adivinha para quem que eu rezei hoje, logo cedo? E aí a minha mente começou, né? Hoje é dia 7 de setembro, eu falei, já sei, pelo tio Ernesto,
que é um tio meu, fundador do Centro Espírita, Comunhão Espírita São Francisco de Assis. E ele desencarnou, e hoje seria o dia do aniversário de nascimento dele. E é um amigo que ela conviveu com ele, foi professora dele, um grande trabalhador da doutrina espírita. Então eu aproveito a oportunidade para direcionar ele, em nome de todos os irmãos desencarnados, essa vibração de amor, e que nós possamos aqui estar unidos nessa vibração, e que essa vibração toque os corações dos irmãos desencarnados que estão aqui e daqueles que estão em sintonia à distância. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Bom dia a todos. Envolvidos nesse ambiente de muita luz, fechemos nossos olhos e façamos uma prece. Querido Deus, obrigada pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigada pela lição do dia. Guia-nos sempre, Senhor, pelo caminho do bem. Abençoa a nossa pátria, que hoje se encontra num momento festivo. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os governantes, para que conduzam as suas administrações de forma sábia, de forma a auxiliar o povo. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Proteja-nos sempre, dando-nos força para vencermos os obstáculos. Que a tua luz se faça no coração de todas as pessoas, especialmente daqueles que ainda não te conhecem. Que a luz que aqui se faz presente possa nos guiar e nos acompanhar por todos os dias. Que assim seja. Bom dia a todos. Depois de uma prece tão bonita dessa, né, que transbordou emoção, eu vou ler uma mensagem que eu recebi e que eu tenho certeza que não é minha, porque eu ainda não alcancei essa capacidade de orar pensando sempre nos outros. Chama-se Prece Socorrista. Senhor, agradecemos a contemplação de um novo despertar. Agradecemos a sustentação de nossas forças, o equilíbrio, a locomoção. Agradecemos a interação de nossos sentidos, o trabalho que enobrece, o lar que acolhe, o sentimento que descortina as emoções. Dessa forma, Jesus, restabelecida a confiança de tua presença em nosso caminho, por um momento lembramos de todos os nossos irmãos desesperançosos do viver, que estejam junto do nosso coração para levar teu olhar misericordioso, essa súplica socorrista. Encoraja-nos, Senhor, com o exercício da caridade. Inspire-nos com o uso de palavras edificadoras, que as nossas ações possam ir de encontro a esses corações necessitados. Talvez assim, com a convivência do pensamento, possamos contribuir para que o amparo os alcance e traga seus corações sofridos para bem junto do teu sublime amor. Obrigado.
agradecendo a todos por esta manhã tão agradável, que com certeza deve ter colocado dentro de nossos corações, dos nossos sentimentos, a energia necessária para que sejamos também os facilitadores da vida, aqueles que facilitam o entendimento, que amam sem necessidade de recompensa, que não cria problemas para aqueles que trabalham, que a gente seja o colaborador. Para o próximo sábado, o estudo será o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 9, a cólera, será o nosso estudo da próxima semana. Tenham todos um bom dia. Os nossos agradecimentos a todos os companheiros que nos ouvem. Temos informação que a Marta Frommelt, lá do Principado de Liechtenstein, está assistindo à reunião, entre outras pessoas. Isso é muito gratificante, saber que a tecnologia pode ser utilizada para que outras pessoas também possam desfrutar de momentos de reflexão. Muita paz a todos.